Muito bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia. Mais uma vez aqui o nosso engenheiro especialista em reforço estrutural, o Rodrigo Corominas, vai tirar nossas dúvidas. O que é o tal do reforço estrutural, Rodrigo? Diz aí, manda. Bom, vamos lá. A nossa ideia é justamente fazer uma introdução bem básica aí na área de reforço estrutural, até para depois a gente direcionar os outros vídeos, né, e se aprofundar um pouquinho mais em cada tipo de reforço. Mas vamos lá, um reforço estrutural é qualquer tipo de ação que a gente aumenta a capacidade de um determinado elemento da estrutura, tá? Então, você tem um elemento que, de alguma maneira, pode estar debilitado, né, ou precisando, né, de um aumento de capacidade, né, e o reforço ele faz isso, ele vai, né, melhorar, né, a capacidade aí resistiva aí do elemento que ele tá sendo reforçado. Então, basicamente é isso, né, de uma maneira bem simples aí para a gente dar uma definição. O próprio nome, né? O próprio nome reforço estrutural é o reforço, né? Então, acho que é isso, ok. E me diz uma coisa, em quais circunstâncias o reforço estrutural é necessário? Então, você pode precisar de um reforço estrutural, por exemplo, se você tem uma situação em que precisa aumentar um determinado vão de uma estrutura, por exemplo, você tem uma estrutura em que tem vários pilares, né? E eu quero retirar esses, né, um pilar, dois pilares, né? Então eu tenho que fazer um reforço nas vigas, né? Um reforço na estrutura para viabilizar aquela retirada, né? Eu tenho uma situação em que você, por exemplo, você tem uma indústria, né, com uma alteração de layout, né? Layout de equipamentos. Então, chegaram novos equipamentos, você precisa instalar esses novos equipamentos em locais diferentes ou equipamentos que são maiores, com uma demanda, né, de carga maior, de vibração e tudo isso. Então, você precisa fazer essa alteração na estrutura, né? O que seria essa alteração, né? É fazer um reforço para fazer com que aquela estrutura existente possa absorver essas novas cargas, né, de um equipamento novo, né, ou até, né, mudança mesmo do layout. Olha, agora, né, os meus equipamentos, a minha área de estoque fica, né, nessa determinada posição e eu vou fazer uma alteração, né, do layout e o estoque vai passar para outro ambiente. Bom, será que ele está preparado para isso? Então, o reforço estrutural ele vai te vai te dar a possibilidade de fazer essa alteração de layout e você consegue alterar aí a sua produção. Então, assim, existem, né, inúmeras demandas aí para reforço estrutural. E me diz uma coisa, isso serve tanto para empresas quanto para casas, né? Porque você pode, por exemplo, eu quero fazer uma churrasqueira nova, eu quero fazer sei lá, um pé direito mais alto, e outra questão empresa, eu quero uma máquina nova, que nem você comentou. Então, as duas, tanto em casa quanto em empresa, a circunstância do reforço estrutural, o reforço estrutural é necessário, tanto na parte da casa e quanto na parte da empresa. Então, a pergunta é, nos dois casos eu tenho que chamar um engenheiro para poder fazer toda essa medição, fazer todo o laudo para saber se é possível ou não também, né? Veja, a gente sempre batendo naquela mesma tecla, né? Qualquer intervenção que se faça em uma estrutura, né, você precisa do auxílio do engenheiro, é ele que vai te direcionar. Tá? Então, eu tenho né, você falando de casa, eu tenho uma casa que eu quero, né, de certa forma, talvez fazer mais um pavimento, né? O pessoal faz muito isso, né? Tem lá um sobrado, quer fazer mais um pavimento, né? Ao invés de fazer isso por conta, né, contratar simplesmente, né, um empreiteiro para fazer isso, olha, consulte um engenheiro, o engenheiro ele vai verificar, né, o que você precisa fazer para poder, né, viabilizar essa tua reforma, né? Isso não só na questão de estrutura, né, mas questão documental também, né? Às vezes o teu terreno, né, não possibilita, né,
fazer qualquer tipo de ampliação em função da lei de zoneamento e tudo isso, né? Então existe sempre uma restrição nesse sentido, e o engenheiro ele vai poder, né, dar esse direcionamento. Sim. E todos os elementos de uma estrutura podem ser reforçados? Olha, de maneira geral, sim. Você pode vir com reforço desde a área da fundação, reforçando, né, a tua fundação para aumentar essa capacidade de carga, né, e passa por pilares, vigas, lajes, até estrutura de cobertura. Então, tudo você pode reforçar. Legal. E quais são os tipos de reforços que podem ser empregados em uma estrutura? Então, assim, vamos lá. Até comentando sobre a necessidade de reforço em si, né? Eu até não comentei sobre algo que acontece muito. Você às vezes pode ter um elemento, né, da tua estrutura, né, uma viga, um pilar, uma fundação, né, o que seja, que esteja debilitado, né, esteja com algum problema, né, em função de né, às vezes de um incêndio, em função de uma condição ambiental que né, corrosão, né, com desplacamento, né? Então, assim, você pode ter um elemento da sua estrutura debilitado, um elemento com elevadas deformações, às vezes por problema de dimensionamento, problema de execução, né? E assim, você vai necessitar de um reforço. Então, quais são os reforços que você pode adotar nessas situações, né? Veja, você pode trabalhar né, de maneira mais usual com reforços com aumento de seção do elemento, né? Se há uma viga que está precisando ser reforçada, né, em função, olha, ela tá se deformando, ela está com fissuras, né? Então essa viga ela pode ter um aumento de seção transversal, né, de concreto e de aço, né? Ou seja, você está encorpando nessa viga para que ela tenha uma capacidade maior, né? Você pode fazer um reforço em estrutura metálica, né? Em chapas metálicas, em perfis metálicos, em que você vai criar um elemento misto, né, de concreto com uma suplementação, né, de área com um reforço metálico, uma chapa, um perfil. Tá? Você pode adotar também algumas situações, né, em estruturas com elevados carregamentos, né, um reforço com armaduras ativas em concreto protendido, né? Isso se faz bastante, principalmente em silos, né, para armazenamento de grãos, né? Ele pode ser confinado, né, por meio de cordoalhas, né, fazendo, né, o confinamento com proteção, né? E pode fazer também um reforço aí com compósitos aí de fibra de carbono, fibra de vidro, né? O mais usual aí, né, na questão de compósito seria, né, o reforço com fibra de carbono. Tá sendo bastante utilizado aí. Na última entrevista a gente falou bastante sobre a fibra de carbono, inclusive, né? Hoje está sendo a melhor opção. É que, na verdade, não acho que não depende da opção, né? Depende do laudo, o que você vai ter que usar. Não necessariamente na melhor opção, né? Você só define, né, qual é o tipo de reforço de acordo com a análise que você faz da estrutura. Tá? Então, você pode ter determinados elementos que não existe possibilidade nenhuma de você fazer um reforço com fibra de carbono. Isso acontece bastante. Entendi. E o reforço em um elemento estrutural pode causar problemas em um outro elemento não reforçado presente na mesma estrutura? Assim, isso é importante a gente até citar, porque não dá para sair simplesmente reforçando, né, de uma maneira indiscriminada. Né? Veja que toda uma estrutura ela tem que trabalhar em harmonia, né? Então, todos os elementos da estrutura, né? Sim. E para que isso aconteça, quando se faz um dimensionamento, né, da estrutura em si, né, se pensa muito nisso, né? Então você precisa de uma harmonia entre a distribuição de cargas entre os pilares, a distribuição das vigas e tudo isso. Agora imagine que você tenha, né, uma estrutura em que você aumente uma seção transversal, né, de um determinado pilar ou de uma determinada porção desse pilar, né? É óbvio que esse elemento ele vai absorver essas demandas de carga de uma maneira diferente dos outros. Então às vezes você vai ter mais deformação no elemento que não foi, né, que previamente não foi reforçado, do que o outro que foi reforçado. Então é um pouco difícil a gente explicar como isso funciona, mas é importante que ao se pensar em reforço estrutural, não deve se pensar
apenas naquele elemento que está com problema. Você tem que olhar em volta e entender, né, como que é a estrutura, né, como que é o comportamento geral dessa estrutura, e aí sim, aí você parte pro reforço em si, né, pro dimensionamento do reforço, como vai fazer e tal. Então, quem trabalha com reforço estrutural entende isso bem e sabe como lidar, né, com essa avaliação. Me diz uma coisa, uma dúvida pontual minha. Eu vou usar uma metáfora que, por exemplo, você quebrou o braço, aí você teve que colocar um pino lá, né? Vamos dizer que é um reforço estrutural do teu rosto lá que você está fazendo. Então imagine o seguinte, os médicos dizem, né, depois de quebrado nunca fica igual. O reforço de estrutura é a mesma coisa, depois que, por exemplo, você tem a gente falou até em outro, em furos em vigas, né? O cara fez um furo, daí fez um reforço por causa que ele fez um furo lá que não deveria ter na estrutura. Ele aguenta a mesma coisa do original depois de fazer o reforço de estrutura, ou ele perde um pouco? Não, pelo contrário, veja, vamos falar, por exemplo, de reforço em pontes, né? Você pode requalificar uma ponte, né, para um determinado carregamento. Então, se você tem uma classe, né, inferior para uma ponte, você pode reforçar ela e mudar essa classe, né, então ela vai passar aquela ponte, ao invés dela ter, né, uma determinada capacidade, a gente vai suplementar, ela vai ter uma capacidade maior. Isso um silo, por exemplo, né, uma estrutura, o reforço é justamente para isso, né? Ou ele vai buscar, né? Veja, ou ele vai buscar a característica original quando você tem um elemento debilitado, né? Então, olha, tem uma situação em que eu tenho um porto, né, uma estrutura portuária, em que todas as estacas, né, estão com excesso de corrosão e perda de seção e tudo isso. Então, você vai reforçar toda essa estrutura, né, com o objetivo, pelo menos, de resgatar aquela característica original. Você vai, né, isso é muito importante. Né? Agora, não, eu não quero mais, eu quero aumentar a capacidade, né, de suporte, né, dessa área portuária para atender embarcações maiores, para atender uma quantidade de containers maiores, mudar o equipamento que faz toda a movimentação desses containers. Então, além de eu recuperar, eu vou criar uma estrutura, né, para reforçar tudo isso. Tá? Então, isso se aplica em qualquer estrutura que você vai reforçar, desde uma casa, de uma ponte, né, de um reservatório, né, de água, né, de uma torre, né, você pode aumentar essa capacidade. Tudo isso vai depender do reforço que você vai fazer, do dimensionamento para isso. Ele não é só corretivo, ele é de atualização de modelo de layout de alguma casa, então ele não é uma correção, somente uma correção. Ele pode ser aumento das estruturas em si. Legal. E quais são os passos necessários para você contratar um reforço de uma estrutura? Então, a primeira coisa é realmente saber o que você precisa, né? Então, uma vez que você definiu, vamos colocar, por exemplo, aqui uma fábrica, né, que você tenha, né, você tem equipamentos novos para chegar nessa fábrica. Né? Então, eu tenho uma fábrica, os equipamentos vão chegar, eu recebo as especificações. Né? Então, a primeira coisa é saber, olha, qual é a nova demanda de carga que eu vou ter para essa estrutura? Olha, o equipamento que eu tinha, ele pesava 3 toneladas. Agora, o equipamento novo, ele pesa 25 toneladas. Né? Então, é um exemplo. Né? Então, olha, a minha demanda é essa. Né? Qual é a condição da tua estrutura atual? Né? Olha, a minha estrutura atual, ela se encontra em perfeito funcionamento, estado de conservação, então ela está muito bem. Eu tenho os projetos originais? Tenho os projetos, ou não tenho os projetos, não. Então eu preciso avaliar, né, a questão de projeto para saber, olha, essa estrutura que eu tenho hoje, né, que está, né, suportando 2, 3 toneladas, é capaz de suportar as 25? Né? Sim ou não? Né? Provavelmente não. Né? Chegando à conclusão que não é capaz, a gente precisa, né, buscar auxílio, né, de uma empresa, né, de engenharia, né, do engenheiro, né, do projetista, para, né, verificar, né, qual é qual é a suplementação que você vai precisar naquela estrutura para absorver essas cargas novas.
Mas assim, isso parte de uma avaliação de qual é o material que é constituído a tua estrutura. É estrutura metálica? É uma estrutura em concreto? É uma estrutura em madeira? Qual é a condição que você, numa fábrica, por exemplo, você pode trabalhar com elementos mais robustos, né? Agora você imagine num edifício comercial, né? Num hall, né? De entrada do edifício comercial, né? Como é que você vai passar uma estrutura metálica ali para reforçar a estrutura, né? Então, assim, tem a questão estética, isso é muito importante, né? Então, no reforço estrutural, por isso que é importante você ter auxílio de uma empresa que saiba trabalhar com isso, porque, às vezes, um reforço pode acabar com a estética completamente, né? E questão de funcionalidade também. Você imagine que eu tenho uma garagem de um edifício, em que as vagas de garagem já são meio apertadas. Você precisa fazer um reforço nos pilares, né? Bom, eu vou aumentar a seção daquele pilar. Não, tudo bem, agora entrava um carro, né? Agora só entra uma moto, né? Exatamente, então isso pode acontecer. Olha, eu tenho uma estrutura em que eu preciso entrar com caminhões, né? E eu vou fazer um reforço que eu diminuo a altura, né, desse pé direito. Agora não passa mais o caminhão. Pô, peraí, né? Eu preciso, né, entrar com o caminhão e agora ele não passa mais, né? Então, eu preciso fazer um reforço que atenda, né, uma determinada demanda. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu estou fazendo agora um trabalho, né, que é um trabalho que a gente está fazendo um estudo para um projeto de reforço de uma indústria em que eles não podem parar a produção. Né? Simplesmente a produção não pode parar, não posso interferir na produção, né? Então o que a gente faz? A gente faz um estudo direcionado para aquela indústria e faz um projeto personalizado, né? De que maneira? Bom, eu não posso atrapalhar a produção, não posso parar a produção, então eu tenho que dimensionar um reforço, né, em que a intervenção seja mínima possível nos horários em que, sabe, determinados horários em que eu posso entrar ali na linha de produção e fazer uma interferência muito pequena. Ou eu tenho que buscar acessos alternativos para chegar no elemento que vai ser reforçado. Ou eu tenho que criar isolamentos, né, que não interfiram na produção. Sabe? Então, assim, cada reforço estrutural, né, é uma demanda diferente que precisa de um estudo personalizado. E isso é muito importante. Legal, show de bola. Quando eu pensei que a primeira coisa, em quais são os passos necessários para se contratar um reforço estrutural, eu pensei que o primeiro passo é consulte um engenheiro. Todos os outros, consulte o engenheiro, consulte técnicos, vamos dizer. Qual empresa de engenharia pode fazer um reforço estrutural? Qualquer uma específica? Assim, a questão do reforço, qualquer engenheiro habilitado pode fazer, né? Não existe problema, qualquer empresa que tem um engenheiro pode realizar um reforço estrutural, como pode fazer, né, qualquer tipo de obra, desde que ele tenha, né, seja um engenheiro e tenha habilitação para isso. Né? Agora sim, veja, puxando um pouquinho o que eu estava comentando agora, né, o grande problema é que quando você precisa de um projeto personalizado, né? Esse sim é o problema. É como citei agora há pouco. Olha, tem uma indústria em que ela não pode parar. Eu preciso reforçar, porque existe um problema grande, né? Eu preciso reforçar a estrutura, mas a indústria não pode parar. Então, se você tem uma empresa que já está acostumada, né, a trabalhar com reforço estrutural, já conhece todo o estado da arte de materiais, de equipamentos, de todas as tecnologias para reforço, né, essa empresa, né, esses profissionais, eles vão conseguir te dar esse atendimento personalizado. Eles vão conseguir te dar a solução que você precisa para não parar a tua produção. Né? Ele vai realmente conseguir fazer um trabalho bem específico para você. Por isso que é importante, né? Existe realmente esse diferencial. Às vezes você paga um pouco mais caro, né? Talvez até não, mas às vezes você paga um pouco mais caro para ter um atendimento personalizado e que vá realmente resolver teu problema, né? Buscando uma empresa, né, que seja especializada. Eu vou te dar alguns exemplos, né? Às vezes você tem uma situação em que um engenheiro vai fazer uma avaliação prévia, em que não tem uma especialização na área de recuperação e reforço, ele pode condenar uma estrutura. Né? Olha, essa estrutura não tem o que fazer, fica mais fácil você demolir, né, e fazer outra.
né? Mas será que realmente é isso? Né? Será que você não consegue, né, fazer um reforço naquela estrutura sem ter que fazer toda a demolição, arcar com os custos de demolição, né, começar um projeto novo, fazer destinação de entulho e tudo isso? Então, isso é bem complicado. Então, se você tem uma empresa que realmente seja especializada, ela vai buscar todas as alternativas possíveis para você não ter que demolir aquela estrutura. Né? É a mesma coisa que você vai num dentista, por exemplo, né? Ele vai lá, ele vai... Não, eu tô com dor no dente, né? Não, vai lá e arranca o dente. Não, peraí, antigamente se fazia muito isso, né? Então, não, peraí, nós temos que fazer tudo para não perder esse dente, né? Então ele vai lá, ele restaura, né? Ele faz, né? Utiliza os melhores materiais de restauração e tudo isso para, né, olha, para garantir que você tenha, né, consiga preservar aquele dente. Não é a mesma coisa, né? É uma analogia que eu estou fazendo, mas é a mesma coisa numa estrutura. Então, um profissional habilitado para recuperação e reforço estrutural, ele vai buscar todas as alternativas, né? Veja, por exemplo, você tem numa indústria um equipamento, né, que está transmitindo muita vibração para o restante da estrutura, né? Poxa, como é que você vai fazer? Não, esse equipamento não vai poder mais ficar aqui. Não, vamos buscar todas as alternativas possíveis para resolver isso. Né? Então, eu vou precisar criar um outro tipo de fundação para absorver essa vibração. Eu vou ter que criar dispositivos, né, para absorver essa vibração. Né? Vai se pensar em tudo, né? Então, esgotar todas as alternativas antes de você partir para um plano de demolição. Sim. Tá? Ou inviabilizar uma estrutura. Então, isso é muito importante. Por isso que eu fico sempre batendo, né, sempre na mesma tecla. Olha, chama o engenheiro, mas procure, né, esse auxílio, porque às vezes ele vai ter essa sensibilidade de dizer, olha, eu não é minha área, né, mas vamos buscar alguém, né, uma empresa ou algum profissional que tenha uma habilitação, né, mais específica para que a gente possa, talvez, ter uma outra opinião, né, e resolver o problema. Eu acho que a engenharia é isso. Com certeza. Me diz uma coisa, Rodrigo. Você tem, né, essas especialidades. Você já pegou alguma obra que você teve que refazer alguma coisa? Né, enfim, você chegou lá, o cara, né, a outra empresa, qualquer que seja, não verificou todos os pontos, porque você tem que ser, não como se fosse um detetive, não, você tem que ver todas as possibilidades possíveis para poder ajudar o cliente com a menor intervenção possível, tendo um custo baixo, e você, como especialista em reforço estrutural, você sabe dizer isso. Mas outras empresas, né, uma empresa, eu tenho uma empresa, então, vou chamar uma empresa de engenharia. Primeira coisa que eu vou chamar uma empresa de engenharia lá, né, no Google, e vou colocar lá, empresa de engenharia. Só que eu sei o que eu preciso, eu sei reforço estrutural, então eu vou procurar provavelmente no Google. Mas a pessoa primeiro chega por engenharia. Você já pegou alguma obra que você teve que refazer um serviço, saiu muito mais caro que o previsto inicial? Não, com certeza. Com certeza, isso acontece muito. Acontece bastante, por quê? Porque justamente pela essa falta de análise, né? Não é num contexto geral. Então, você chega numa situação em que você tem que falar para o cliente, olha, você gastou um bom dinheiro, né? E tudo que você fez aqui realmente não resolveu o teu problema. Né? Você vai ter que fazer de novo. A gente vai ter que demolir essa parte e começar do zero. Né? Então, isso acontece, né? Isso acontece mesmo. Veja, isso acontece muito, mais, né, principalmente na área de recuperação estrutural. Né? Quando você tem elementos que, né, você tem uma estrutura que está debilitada por corrosão, você tem uma estrutura que está debilitada por um excesso, né, de carregamento e tudo isso, né? E eles fazem uma determinada recuperação estrutural, mas não utilizam o material adequado, não utilizam as técnicas adequadas, né? E aí, qual é o resultado? Né? Se você não está utilizando o material adequado, nem a técnica adequada, não vai dar certo. Né? Então, às vezes a gente chega, né, numa obra, né, no cliente, e chega para ele, olha, meu amigo, a situação é o seguinte, ó, né? Eu vou fazer intervenção nesses elementos, mas eu estou olhando aqui que
a intervenção que foi feita anteriormente, ela não foi adequada, infelizmente não foi adequada, porque, né, a manifestação patológica está voltando a acontecer. Tá? Então, isso, porque o que se espera, né? O que se espera, veja, quando você faz um reforço, faz uma recuperação estrutural, você espera resolver aquele problema. Né? E tem que resolver, porque os materiais que são utilizados para recuperação, reforço estrutural, são materiais de excelente desempenho, né? São materiais específicos para esses trabalhos. Né? Exatamente, então, aquela função. Exatamente. Então, são materiais que têm um desempenho, às vezes, muito superior ao material que você tem numa estrutura usual. Né? Então, você imagine, se você, o que se espera, né, se eu estou com a técnica adequada e eu estou utilizando um material que tecnicamente é muito superior, né, à estrutura original, né, o mínimo que eu posso esperar é que, né, esse reforço, essa recuperação estrutural dure muito mais do que durou, né, a estrutura original, né, e é isso que a gente busca, né, e quando você faz o reforço ou a recuperação estrutural da maneira correta, né, o resultado é esse, você vai ter, né, um elemento, né, que foi reforçado, ele vai durar muito mais e vai ter uma capacidade muito maior do que os que não foram. Legal, show de bola. Rodrigo, chegamos ao fim da entrevista novamente. Eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo tenha pegado um pouco desse conhecimento sobre os reforços estruturais dessas estruturas. Então, muito bacana, muito rico o conteúdo. Obrigado por você responder todas as perguntas. Eu acredito que todo mundo na internet que assistir esse vídeo vai conseguir inteiramente agora o que é um reforço estrutural. Então, quero te agradecer. Muito obrigado. E é isso aí. Beleza? Muito obrigado pela presença. Mas tá certo então, Cleverson. Então, só reforçando, né? Reforçando. Tá? Veja, tudo que a gente está falando sobre reforço, até no vídeo, falando de uma maneira mais didática, né? A gente não pode puxar muito para questões técnicas e falar de normas e tudo isso, que não é esse o objetivo do vídeo. O vídeo é mais para dar uma introdução, né, na área de reforço estrutural, para realmente abrir um pouco a cabeça aí das pessoas aí para que busquem, né, a ajuda do engenheiro, tá bom? E outra coisa, é isso aí, valeu, meu amigo. Outra coisa também, só finalizando, a gente vai produzir mais vídeos daí de acordo com a necessidade do nosso público que vai acontecer isso, né? Isso é importante comentar também, porque cada vídeo a gente vem aprendendo um pouco mais. Então, acesse o site da Technics e pega mais conteúdo lá, acessa technics.blog, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso os conteúdos que estão lá. Beleza? Beleza. Valeu, Rodrigo. Grande abraço. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.